Caetité, é que a gente gostaria de saber se vai ser dada continuidade à videoconferência. Bom dia, a gente estava esperando vocês retornarem à sala mesmo e chegar alguns outros professores aqui, tá bom? Tá certo, obrigada. A coordenadora já está presente junto com você, a servidora do NUP, não é isso? Sim, Marinalva. Pronto, a gente inicialmente pede desculpas, talvez pela comunicação, a gente está percebendo um esvaziamento nos departamentos, mas a gente agradece a presença de vocês, então, de algum modo, o comunicado chegou, a gente cumprimentou vocês um pouco mais cedo. Nós aqui em Salvador temos a professora Cristina Eliotti, é isso? Exatamente. Então, a gente vai falar a temática da videoconferência e, se for necessário, na segunda tem uma outra videoconferência também relativa a esses dois editais que a gente pode repetir o que vai ser tratado aqui, ok? Bem, vocês devem ter recebido um convite para a participação da PROEX na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, não é isso? Então, qual é o motivo dessa nossa conversa de hoje, né? Que não seria nenhuma vídeo, nós temos um grupo muito pequeno. Seria mobilizar os NUPs, para cá, professora, por favor? Mobilizar os NUPs e os proponentes dos editais PROAPEX e PROBEX para virem participar dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa semana, na verdade, ela é uma ação do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é uma semana que integra o segundo encontro integrado de pesquisa e ensino e extensão, que vai acontecer de 24 a 26 de outubro, aqui em Salvador. E as pró-reitorias estão organizando pautas específicas. A Prograde tem uma pauta, a PPG tem uma pauta, a PROAF tem uma pauta, e nós, da PROEX, temos também uma pauta. Então, qual é o nível da nossa participação nesse segundo encontro integrado de ensino, pesquisa e extensão? A nossa ideia é fazer uma mostra de extensão da UNEB. A gente quer dar visibilidade aos projetos de extensão que a UNEB desenvolve nos departamentos. E aí nós estamos elegendo, com a parceria de vocês, por isso o convite a vocês, para nós trazermos as experiências desenvolvidas no PROBEX e no PROAPEX de 2016. E a videoconferência é para a gente mobilizar vocês e alinhar procedimentos. Essa é a intenção. Então, foram convidados vocês, coordenadores dos NUPs, e os proponentes desses editais. Porque em que nível seria essa participação? Todos os PROAPEX viriam, né, apresentar a experiência aqui, e o PROBEX, o departamento, o NUP, pensaria numa seleção interna de trazer uma experiência para o departamento para ser apresentado nesse evento. Nós da PROEX elaboramos uma espécie de chamada, de convite para vocês virem, vocês receberão nos seus e-mails na segunda-feira. A gente vai discutir aqui o tom dessa chamada, em que a gente diz como seria essa participação. A ideia é que vocês orientem os monitores desses editais a elaborarem um resumo. A gente tem aqui um modelo no template, um resumo do trabalho desenvolvido. Nesse resumo, é um resumo de uma lauda. Esse template ele é comum às pró-reitorias, ele é igual à iniciação científica, à pesquisa, ao ensino, onde tivesse a introdução do trabalho, os resultados e discussões, a metodologia, as conclusões do trabalho. Então, o papel do coordenador, do orientador desses editais, junto com o coordenador do NUP, é mobilizar esses sujeitos para que eles escrevam essa experiência. Então, a ideia é que vocês nos enviem esse resumo, já previamente avaliado por vocês. A equipe da PROEX recolhe esses resumos, verifica se está dentro das normas e encaminha para compor os anais do evento. Então, os anais terão o registro, né, da iniciação científica, o ISSN, e a gente orienta também quanto aos prazos, ou seja, até quando vocês deverão mandar esse resumo. A nossa ideia é que vocês pudessem mandar até o dia 29 de setembro, porque a gente entende que o trabalho já vem sendo feito, e é um resumo, não é algo muito grande, é algo em torno de uma lauda. Essa equipe recebe esse resumo, verifica se está dentro das normas. Estando dentro das normas, encaminha já para a publicação dos anais. Não estando, a gente dá uma devolvida para vocês refazerem, também com prazo curto, para que a gente possa não deixar nenhuma experiência fora dos anais. Porque qual é a intenção dessa atividade? Dar visibilidade às ações de extensão que estão sendo desenvolvidas nos departamentos.
trazer a experiência da monitoria de extensão, do edital do PROBEX e do PROPEX para esse cunho mais acadêmico, mais científico, incentivando o protagonismo, sobretudo, do estudante, né? A ideia é que, no resumo inclusive, o estudante seja o primeiro autor e o orientador, o coordenador do projeto, seja o segundo, para que ele, né, se aproxime mais dessa dinâmica acadêmica que configura o espaço universitário. Inicialmente seria essa a informação mais geral da equipe PROEX, claro que a gente abre perguntas, mesmo sabendo que o grupo é muito limitado, então eu conto com as perguntas daí de Caetité e daqui de Salvador, da professora Cristina. É isso. Ok. Professora, só para esclarecer, nós vamos fazer uma seleção prévia aqui. Essa seleção pode ser feita a partir dos relatórios, dos trabalhos de extensão encaminhados pelos professores, ou nós temos que dar publicidade no departamento desta iniciativa da PROEX, para que os professores, com seus monitores, encaminhem esse resumo? Como não tem muitas perguntas, por enquanto eu vou responder. Professora, são os dois movimentos, tá? Por exemplo, do PROPEX, a gente está convidando todas as experiências. Então, se no departamento tiver mais de um PROPEX, virá mais de um PROPEX. Mas eu vou me deter à monitoria de extensão, certo? A monitoria de extensão, que é o PROPEX, a nossa recomendação é que venha uma apenas. Então, como escolher essa experiência? Claro que o relatório é sim um indicador importante, mas a gente recomenda que o NUP reúna esses proponentes, esses coordenadores desses editais e eleja que experiência o departamento elege como a que deveria ir para o segundo encontro integrado. O ideal seria que viessem todas, mas por limitação orçamentária, a monitoria de extensão virá apenas uma. Então, esse coletivo decide. Então, nossa recomendação é que seja feita uma avaliação mesmo transparente, do tipo, o projeto tal, de fulano de tal, parece que ele tem mais resultados a mostrar, tem produtos já gerados, tem um impacto maior com a comunidade, é um acordo interno mesmo. Porque, naturalmente, os projetos têm seus tempos diferentes. Então, de repente, o projeto de fulano tem mais o que mostrar, tá? Tem condição de impactar mais. Então, que vocês se debrucem no relatório, mas façam essa avaliação interna. Então, uma reunião, uma mobilização interna com os sujeitos, creio eu, ajudaria bastante a selecionar essa experiência, professora. Uma pergunta em relação ao convite que veio para o e-mail da videoconferência, né? Semana de Ciências e Tecnologias. Esse projeto, no caso, o monitor que for selecionado, o trabalho de extensão que ele faz com o professor tem que ser direcionado à área de tecnologia? Obrigada pela pergunta. Primeiro, o Conselho de Tecnologia é algo muito né, amplo, muito aberto, mas assim, é porque a ideia é que a gente integre os eventos. Observem que nós vamos... A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um evento do Ministério da Ciência e Tecnologia e que as universidades são chamadas a entrarem nesse movimento. E nós estamos entrando nesse movimento, que o nome da semana, inclusive, é A Matemática Está em Tudo, e a gente está colocando lá mostra dos projetos de extensão da UNEB, né? Da inovação e economia solidária, porque a economia solidária também é inovação, sabe? Também é tecnologia. A gente se refazer nas relações, isso também é tecnologia. Rompimento de paradigmas é algo inovador, é um tipo de tecnologia, né? Então, não, os temas que serão os temas dos projetos de extensão são aqueles temas que já estão contemplados nos editais, que tá muito ligado às linhas, às áreas prioritárias de extensão do Plano Nacional, que é saúde, meio ambiente, direitos humanos, educação. O tema aí é da Semana Nacional de Tecnologia, que é do Brasil todo. Esse tema que está na chamada da vídeo. O tema interno nosso é mostra dos projetos de extensão da UNEB.
Então, é o projeto de extensão do Departamento de Caetité, aquele que foi escolhido pelo coletivo, que virá integrar a nossa amostra. Agora, a gente recomenda aquilo que eu já disse. Faz uma avaliação interna e pergunta, dos projetos que nós temos, qual é aquele que a experiência da extensão aparece, com a metodologia desenvolvida, aparecem os sujeitos envolvidos, as aprendizagens produzidas, o nível de impacto com a comunidade. Então, ter mesmo uma avaliação transparente, muito justa. Não, o meu projeto, embora eu quisesse apresentar, mas é apenas uma vaga, mas o projeto do outro colega tem algo a mais, então é esse que vai. Então, é uma conversa mesmo franca entre vocês, da monitoria de extensão. Do PROAPEX, a ideia é trazer todos, porque o nosso entendimento é que a extensão tem que entrar nessa dinâmica mais acadêmica. É muito comum a gente dar visibilidade à ação de pesquisa do aluno, até a ação de ensino do aluno, né, as monitorias de ensino, mas a gente começou ano passado a tentar trazer a experiência da extensão também para essa dimensão. Por isso que a gente está selecionando um resumo, por isso que vai compor os anais, para que isso vire hábito. Que essa primeira amostra tem a terceira, tem a quarta e assim sucessivamente, ok? Em relação aos prazos, né? Poder... Ela explicou, ela falou dia 29. Isso. A gente sabe que os prazos são sempre apertados, né? Como é um evento integrado, não depende só da agenda da PROEX. Então, tem uma comissão pensando esse segundo encontro integrado. Nessa comissão tem gente da PROEX, da PPG, da PROAF, né? Das pró-reitorias, da PROGRADE, das pró-reitorias acadêmicas. Então, a gente precisa mandar a boneca desse resumo pronta para a comissão no dia 8 de outubro, porque o evento é no final de outubro. Então, nós precisamos recolher esses resumos antes, verificar se vieram dentro da regra do template, porque senão não serão aceitos. A nossa intenção é que todo mundo apareça nos anais, né, todos os proponentes da extensão. Então, a gente pensou em 29 de setembro, vocês nos mandarem, né, já o resumo dentro das regras, mas a equipe da PROEX faz uma avaliação final, verificar se está tudo ok. Não estando tudo ok, a gente devolve e pede que vocês nos reencaminhem, digamos, no dia 2 de outubro, 3 de outubro, para que a gente possa encaminhar para a comissão no dia 8, para assim garantir os resumos de todos os projetos de extensão. A gente sabe que o prazo é curto, mas também a gente sabe que vocês conhecem muito bem os projetos, né? Então, na verdade, é um prazo para elaborar um resumo, que é um resumo de uma lauda e que passeia nesses temas que eu falei, uma introdução, o que é a temática, qual a metodologia desenvolvida, quais os resultados alcançados, qual a relação, que comunidade está envolvida. A gente considera que é um trabalho, né, que vai exigir um pouco de tempo, mas é um trabalho que vocês, de certo modo, já têm intimidade, porque vocês acompanham esse fazer cotidiano da extensão no departamento. Essas orientações estão sendo encaminhadas, professora? Isso. Eu estou aqui com uma espécie de convite, né? A gente está chamando de convite para apresentação de trabalhos, em que a gente fala as informações gerais, essas datas todas, como serão feitas as inscrições dos trabalhos, as normas para o resumo, a avaliação do resumo que vocês fazem no departamento, a avaliação inicial e final dessa equipe, como será a apresentação, que é em forma de pôster. Os alunos, o resumo vem para a gente e a gente vai confeccionar um pôster, vai disponibilizar um pôster para cada experiência, será na quadra, aqui no Campus 1, a gente vai fixar esses pôsteres. Então, a ideia é que, na vinda para cá, para Salvador, esse monitor, junto com o orientador, chega um pouco mais cedo, verifique se seu pôster está fixado direitinho, né? Nós nos responsabilizaremos em colocar, né, no lugar certo, mas, de repente, professora, a gente mandou o resumo e meu pôster não está aí. A gente vai ter que conferir direitinho antes. E tem o cronograma e o anexo, que é o template, digamos assim. É o modelo com os caracteres certinho, qual a fonte, qual o tamanho, qual o título. Nós fizemos um modelo, vocês não conseguem ver, claro, mas que vocês receberão, se não hoje à tarde, porque a gente tem outra pauta e às vezes não dá nem tempo de pedir um encaminhamento. Na segunda-feira vocês receberiam essa orientação para vocês seguirem, mas que não vai destoar do que eu estou dizendo, mas claro que é um texto escrito. Entendi. Vocês se sentirão mais seguros. Inclusive, a gente vai estar dizendo aqui para qual e-mail enviar esse resumo, né? Então, a ideia é que vocês enviem para a gerência de extensão, que é a gerência que acompanha essas experiências,
do Probex e Proapex, que é a gerência da professora Márcia Cerqueira, que estava aqui mais cedo. E aí eu estou conduzindo a vídeo porque ela foi se ocupar de outra pauta, já que a gente vai precisar repetir isso na segunda. Então, que vocês mandem para o e-mail da gerência, aquele gerência, né, @listas, mas identificando o assunto, resumo para amostra de extensão, porque a gente recebe um grande número de e-mails. Então, nesse texto tem inclusive dizendo para qual e-mail mandar, como identificar o envio, ok? Bom dia, colegas. Meu nome é Cristina, eu sou professora aqui do Campus 1 e coordenadora do Núcleo de Pesquisa do DCET, Ciências Exatas e da Terra. E agora me veio o seguinte questionamento, se o estudante que tiver o seu resumo aprovado, ele terá outras ajudas de custo também, não só da confecção do pôster. Né? E principalmente para quem é do interior, que eu acho que é mais complicado ainda para participar. Obrigada, professora, pela pergunta. Na verdade, a logística toda vai ser custeada pela Proex, pelos recursos da Proex, essa vinda, essa logística. Eu só não posso exatamente dizer como seria hoje, porque o recurso, né, que a professora Celeste conseguiu no edital da semana ainda não foi depositado, essa ordem financeira, né, da UNEB. Mas a ideia é que o aluno, o monitor e... A gravação da conferência falhou. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Agora sim. Pronto. Então, eu não posso dar detalhamento dessa logística, mas qual é o compromisso da Pró-Reitoria? Que o monitor, junto com o coordenador ou orientador da experiência, eles venham de cada departamento, então são mais do interior do que da capital, claro, com a passagem, a hospedagem garantida e a alimentação para o evento. Inclusive, a obrigação dele é apresentar esse resumo em forma de post, mas nós queremos que ele fique o evento todo, para ele ter acesso a outras experiências. Muitas vezes ele não sabe como está sendo desenvolvido o Probex em outro departamento. Então ele apresenta o pôster dele hoje, né, fica lá porque as pessoas perguntam, mas no outro dia ele passeia nessa quadra e vai ouvir outras experiências, e isso amplia o repertório dele. No dia seguinte ele vai para a palestra de encerramento da conferência. Então a ideia é que ele fique o evento todo e que ele possa passear e interagir nas outras experiências. Então, vocês receberão um pouco mais para frente, né, as orientações desse deslocamento, se vocês vão, se a passagem será comprada por aqui, vocês vão não tiram, se vocês vão comprar e vai ter ressarcimento. Essa orientação eu não posso mandar hoje ainda, porque depende de como a professora Celeste conseguiu costurar isso com o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que é da semana. Mas a orientação que ela me deu é que dissesse que serão custeadas as condições para vocês virem, né, com deslocamento, hospedagem, alimentação, tudo direitinho, ok? Como a gente corre sempre contra o tempo, o motivo dessa vídeo é que vocês possam organizar-se do ponto de vista acadêmico. Inicialmente é uma orientação mais acadêmica, observe, de como selecionar o resumo, como elaborar o resumo, para a gente não perder os prazos para integrar os anais, porque a gente não quer que a extensão fique de fora. A gente quer dar visibilidade às experiências de extensão, que são muitas e são muito interessantes. Elas acontecem no departamento, a gente sabe disso, mas precisamos dar circularidade a elas. Eu digo sempre isso à professora Maria Celeste, a gente faz muito de extensão, mas tem que aparecer mais para que a gente comece a entrar nesse status mesmo de atividade acadêmica, porque nós sabemos que a iniciação científica é consolidadíssima na universidade, e que bom que seja. Mas e por que a extensão não começa a galgar, guardando, claro, as devidas diferenças, mas galgar esse mesmo status de um espaço acadêmico? E a gente compreende que a forma seria trazendo os protagonistas desses projetos, que são os alunos, orientados por vocês, mas são eles, a razão de ser da universidade, para eles apresentarem o que fazem, né? E aí qualificar o seu percurso acadêmico, ok? Acho que é isso. Sim. Momentaneamente não tem nenhuma dúvida, mas se surgir, a gente vai estar, né, acompanhando através do e-mail que vocês enviaram com o convite e aguardamos essas orientações aí, que você tem essa listinha, esse manualzinho, para a gente dar continuidade.
Obrigada. Pegando aqui uma frase clichê, né? Pegando o gancho aqui deixado pela colega, é que até esse processo de curricularização da extensão passa por isso também. Passa por isso também. A gente ainda está meio que descobrindo como é que esse processo vai acontecer, mas eu acredito que esse movimento de consolidar ainda mais a extensão, para ela não ficar totalmente dissociada da pesquisa e do ensino, faz parte também desse processo de curricularização. Então, eu parabenizo a ProEx por essa iniciativa. Amei o tema da Semana de Ciência e Tecnologia, afinal de contas, eu sou da matemática e estou falando das coisas que mais me chamam a atenção nessa chamada. Um bom dia, colegas. Obrigada, Bom professora. dia. Olha, o nosso esforço lá na Pró-Reitoria, né? Eu comecei a integrar a equipe tem mais ou menos um ano, é nesse sentido mesmo, de trazer a extensão como dimensão para o ensino e para a pesquisa, né? E eu colaboro com a professora Maria Celeste, sobretudo nesse tema da curricularização da extensão. Tenho ido a muitos departamentos, acabei de chegar de Eunápolis, já tive um DCET falando sobre isso, e a gente compreende que isso é trazer extensão para o currículo, isso é curricularizar a extensão, né? Ela não é apêndice, ela não é o que sobra, né? Ela é constituinte da dimensão acadêmica como um todo, por isso que a gente quer trazer. Então, se vocês não tiverem, estou à disposição, a gente fica de segunda a sexta na ProEx, para tirar dúvidas. Vocês podem sim fazer perguntas, tanto no telefone da ProEx, aquele já informado, né? Nós estamos no Multicap, vocês já sabem disso, nós mudamos já há um tempinho, como para o e-mail, que é o da gerência da professora Márcia, mas não deixem de colocar uma identificação que remeta à amostra de extensão, porque são muitos e-mails que a gente recebe. Então, nosso compromisso é mandar para o e-mail de vocês, do NUP, e dos proponentes dos editais ProBex e ProApex, essa orientação, que não é diferente do que eu disse. Então, prazo do resumo, dia 29 de setembro. O resumo é um texto de uma lauda, dentro de um template que já está dividido em caracteres, onde consta, tem que constar 5 palavras-chave, fonte Arial, tamanho 12, aquelas regras, e que tem uma introdução, metodologia, resultados e discussões. Agora, a gente, para não ficar muito amplo, aí o que a gente orienta especificamente da extensão? Que a gente dê visibilidade à prática da extensão, à experiência da extensão, evidenciando quais as aprendizagens desenvolvidas nessa experiência, quais os sujeitos envolvidos, que produtos gerados, quais os impactos para a comunidade. Isso tudo está aqui no texto que está na minha mão, não é outro texto não, está aqui na minha mão. Então, a ideia é que vocês mandem esse template preenchido com essas informações no dia 29, que vocês orientem essa elaboração com o monitor, né? Porque vocês é que são adultos da relação. É o professor, embora o protagonismo seja do aluno, mas vocês precisam revisar a correção mesmo, está dentro das normas, tem erros de ortografia, porque acontece. Claro. Então, a gente quer que esse resumo venha arrumadinho, e vocês são os responsáveis por essa correção. Mas essa equipe vai fazer uma leitura para ver se está tudo dentro das normas. Não estando, a gente devolve para o e-mail que nos enviou e dá um prazo um pouquinho do tipo. A gente recebe dia 29, devolve para vocês dia 3, que a gente vai receber 80 resumos. É um número também um pouco grande, nós temos uma equipe pequena. Vocês atendem o que a gente pede de ajuste, manda de volta e a gente caminha para a comissão geral. E com isso a gente garante o lugar da extensão nesse evento e espera vocês no dia 24 a 26 de outubro. Então, até final de setembro vocês mandam esse resumo. O início de outubro, a ProEx orienta vocês quanto à logística de passagem, alimentação e hospedagem, tá? Eu não posso dizer detalhes agora, porque depende da forma do recurso, de onde a professora Maria Celeste, de que rubrica vai sair. De repente é diário, de repente é ressarcimento. Então, essa primeira vídeo é mais acadêmica. E a próxima informação por vídeo ou por texto é logística para vir dos departamentos para cá. Então, a gente agradece vocês e nós nos colocamos à disposição para novas perguntas. Muito obrigada. E, por favor, mobilizem o departamento. Né? Espalhem Vamos fazer isso sim. Então, obrigada. Eu não sei se vocês gravaram meu nome. Eu sou a professora Eliene. Acho que Márcia falou no início. E eu integro a equipe da Pró-Reitoria de Extensão, tá bom? Foi um prazer. Professora Eliene,
Estava conversando aqui com o assunto à parte, eu consultando a professora Marinalva, em outra ocasião, quem na UNEB estava fazendo estudos sobre a curricularização da extensão, ela mencionou, eu acho que é a senhora, né, professora Eliane, que faz É a própria. curricularização da extensão. Sou eu. Eu estou torcendo para ser aprovada no mestrado, para me fazer essa pesquisa, inclusive direcionada, que minha graduação foi em matemática, a professora aí também é da área de matemática, né? Eu quero pesquisar a curricularização da extensão na graduação de matemática aqui do departamento, mas estou no processo ainda e de repente, se eu conseguir, eu vou precisar de ajuda e de informações aí da ProEx, da ajuda de vocês, eu agradeço. Que bom. É aqui Desculpa, Eliane. É aqui no Gesté? Não, na verdade eu tentei o PPG Eduque e o de Jequié. Da UESP. Muito bom. Parabéns, sucesso. Nós estamos à disposição. Eu trabalho na UNEB há 20 anos e eu me ocupo muito daquilo que pode qualificar os currículos dos cursos. E eu entendo que trazer extensão para o currículo, nessa expressão, é mais do que urgente, nós já estamos atrasados. Então, eu conheço muito Catité, além de estar na equipe da ProEx, como sou Maria Celeste, eu coordeno o PIBID, que aí tem muitos subprojetos, então eu sou muito conhecida. Então, hoje eu me ocupo dessas duas grandes pautas na UNEB, a curricularização da extensão e a iniciação à docência via PIBID. E claro que eu dou um apoio à professora Maria Celeste, né, nessa coisa dos eventos. Essa pauta do ProBex e ProApex não é comigo, com a professora Márcia. Mas é pouca gente para muita coisa, então eu colaboro com a orientação do resumo, digamos assim. Mas a gente se coloca à disposição para os departamentos, é só nos convidar que a gente vai falar sobre os sistemas com o maior prazer, tá bom? Tenha um bom dia. Obrigada, Ok, obrigada.